né? A força é uma grandeza vetorial, né? A unidade de medida da força é o Newton. Em qualquer situação vai ser sempre o Newton. A constante K, né? A gente chama de constante eletrostática do meio, certo? Ou seja, depende do meio onde essas cargas estão. O meio geralmente é o vácuo ou a água, né? Para o vácuo, o ar, as forças, a constante K vai ser a mesma, porque a diferença é muito pequena. Para os fluidos em geral, líquidos, água, óleo, né? Álcool, essas coisas de modo geral que são líquidas, essa constante K vai ter outro valor, tá certo? Mas a gente sempre trabalha com o vácuo ou com o ar. Então, geralmente o valor de K que a gente trabalha, né? O K, ele vai ter um valor, né? E esse valor vai ser 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado, certo? Então isso aqui é valor da expressão K, né? Da constante K, tá bom? Isso aí você vai, ao longo do tempo, você vai decorando isso daí. Bom, uma coisa importante a verificar aqui também é que as cargas, de um modo geral, né, elas são forças elétricas, né, portanto você calcula a carga em Coulomb, a unidade de medida da carga, portanto, é o Coulomb, e a unidade de medida da distância aqui você vai usar o metro, ok? Por isso que aqui deu Newton, que é a força, né, vezes metro quadrado, porque distância ao quadrado é em metro, então isso vezes isso, dividido por quem? Por Q ao quadrado, porque esse vezes esse dá Q ao quadrado, Q vezes Q, Q ao quadrado. Por isso que essa é a unidade de medida da constante K, tá certo? Existe um valor mais importante do que a constante K, do qual ela deriva, que nós chamamos de epsilon, tá certo? Então esse epsilon é ele que vai definir, vai estar relacionado com o meio, né, ao qual a carga está submetida. Então, geralmente, esse valor epsilon, né, para o vácuo e para o ar, é sempre 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 no sistema internacional que a gente chama de SI, tá certo? Então, o valor de epsilon é esse. E a constante K, portanto, né, a constante K vai ser igual a 1 sobre 4 vezes π vezes o epsilon, que no nosso caso aqui sempre vai ser epsilon zero, que é como eu falei para vocês, para o ar ou para o vácuo. Tá certo? Quando eu faço essa continha aqui, divido 1 por esse produto 4 vezes π vezes epsilon zero, que vale 8,85 vezes 10 a menos 12, eu vou chegar nesse valor aqui, 9 vezes 10 elevado a 9. Tá certo? Então, só uma informação aqui para vocês saberem de onde é que vem a constante K. Bom, então essa expressão aqui, como eu falei para vocês, ela vai definir a chamada lei de Coulomb, tá certo? Se você quiser saber a carga elétrica a força elétrica entre duas cargas elétricas, é só você usar essa expressão aqui, né? E você vai, portanto, chegar ao valor dessa força elétrica, tá bom? Uma questão importante aqui que deve ser abordada é que, por exemplo, se eu tenho aqui, né, uma cargona que eu vou chamar de Qzão, vou colocar aqui um valor positivo. E eu tenho aqui uma carguinha pequenininha que eu vou chamar de Qzinho, né? Será que a força que Qzão exerce em Qzinho é diferente da força que Qzinho exerce em Qzão? Será que a força que atua aqui, já que vamos chamar essa carga aqui de negativa, certo? A força que puxa essa carguinha para cima da cargona é a mesma que puxa a cargona para cima da carguinha ou é diferente? Pessoal, muita gente se engana com isso, tá certo? Não é porque essa carguinha aqui é pequenininha que ela não vai ter a mesma capacidade de atração dessa cargona. Essa carguinha atrai a cargona com a mesma intensidade que a cargona atrai a carguinha. A Terra atrai a Lua com a mesma intensidade que a Lua atrai a Terra. O Sol atrai a Terra com a mesma intensidade que a Terra atrai o Sol.
Eu atraio o Sol da mesma intensidade que o Sol me atrai. Com a mesma intensidade que o Sol me atrai. Portanto, não esqueça disso. Isso aqui nada mais é do que a terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton que vocês estudaram lá no primeiro ano, né? E o que é que diz a terceira lei de Newton, né? É um par de ação e reação de forças. Ou seja, se eu atraio um objeto, esse objeto me atrai com a mesma intensidade, só que no sentido contrário, né? Não importa o tamanho desse objeto. Se uma carreta atrai um Fusca atrai uma carreta. Tá certo? Então, lembre disso. Não esqueçam dessa lei aí, dessa informação. A intensidade da força que cargão atrai carguinha é a intensidade da força que carguinha atrai o cargão. Tá certo? Não esqueça dessa definição aí. Outra coisa importante aqui a considerar, né, é que a força, ela é inversamente, quando eu falar inversamente, você faz assim, 1 sobre esse símbolo aqui, ó, de inverso. Ela é inversamente proporcional, o inverso é 1 sobre a proporção, né, a quem? A distância ao quadrado. O que é que significa isso? Significa que se eu dobrar a força, se eu dobrar a distância, o que acontece com a força? Ela vai diminuir 4 vezes, né? Porque a distância não é ao quadrado. Então, por exemplo, se eu disser que a distância é 2, quanto é que é 2 ao quadrado? Não é 4? Se eu disser que a distância é 4, quanto é 4 ao quadrado? Não é 16? Então, lembre disso, se eu dobrar a distância, eu aumento a força quantas vezes? 4 vezes, né? Então, perceba, se eu colocar aqui no lugar do D, se eu disser que D é igual a 2, então eu vou ter 2 ao quadrado. Quanto é que é 2 ao quadrado? Não é 4? Ou seja, quando a distância dobrar, a força quadriplica. Tá certo? Não esqueçam dessa, isso é importantíssimo. Quando a distância dobrar, a força quadriplica. Tá aqui a razão. Se eu colocar aqui, se eu sair de 1 de distância e aumentei para 2, dobrei a distância de 1 para 2, né? Quanto é que vai resultar a força? 2 ao quadrado dá 4, certo? Tá entendido isso daí? Se eu triplicar, se eu colocar aqui, por exemplo, um 3, se D agora, né, for para 3, quanto é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. Ou seja, se eu triplicar a distância, a força diminui 9 vezes. Tá certo? Não esqueçam dessa informação, ela é extremamente importante. Bom, sabendo disso, né? Como é que nós vamos agora verificar a aplicação da lei de Coulomb? Então eu vou fazer aqui um outro vídeo para mostrar para vocês exemplos de como é que a gente faz para aplicar a chamada lei de Coulomb, tá certo? Mas antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês os submúltiplos da carga elétrica, do Coulomb, né? Por quê? Porque o Coulomb é uma grandeza extremamente grande. Então, geralmente, quando você vai medir, trabalhar com carga, né, você trabalha com submúltiplos da carga. Então, o Coulomb C, ele pode ser expresso em, primeiro, né, milicoulomb. Quanto é que é um milicoulomb? Milicoulomb é 10 a menos 3 coulomb, tá certo? Quando eu faço microcoulomb, eu digo que é igual a quem? A 10 a menos 6 coulomb. Quando eu faço nonocoulomb, eu digo que é quanto? 10 a menos 9. Veja que vai diminuindo de 3 em 3. 10 a menos 9 o quê? Coulomb, né? E quando eu faço picocoulomb, que é um valor extremamente pequeno, é a mesma coisa de 10 a menos 12 coulomb, tá certo? Então, geralmente, os exercícios não trabalham com coulomb, eles trabalham com submúltiplos dessa grandeza. Então, tenha cuidado quando vier expressões de exercícios que mostram submúltiplos, que às vezes ele mostra o submúltiplo para você, mas ele quer que você dê a resposta usando o múltiplo, então você vai ter que converter, ok? Vamos mudar o vídeo agora para não ficar muito extenso.